Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gentalha nojenta, medíocre, patética, um bando de idiota de merda com dinheiro, um bando de bosta que não aguenta um tapa, vomitando ódio aqui, crime, lixo, usando uma gentalha de baixíssimo nível aqui, que eles seguem amealhando para atacar a minha vida aqui, porque é uma corja de vermes que se odeiam, né? Odeiam a vida, então aí eu vomitando isso na minha aqui todo dia, o tempo todo, porque não passam disso, lixo medíocre, né? Sigo tentando aqui que a justiça me ajude a me livrar dessa corja de sabotadores bandidinhos para poder seguir minha vida aí, antes que eles causem aí mais prejuízos, porque é só isso que essa corja de merda sabe fazer. Enfim, enquanto isso vou fazendo que eles não meteram a patinha imunda de lixo deles para poder destruir, que são os vídeos do YouTube. O resto é praticamente tudo ou poluído ou destruído pela bosta de merda que essa gente é. Mas eu continuo conseguindo fazer os vídeos aqui porque, enfim, né, é o que resta aqui da sabotagem desses bandidos de merda que eu sigo aturando esse tempo todo aí. Enfim, hoje trago para vocês aqui uma lista com 10 livros e 10 temas extremamente atuais para poder entender uma parcela significativa das questões políticas do mundo atual, no que diz respeito aqui à América Latina, enfim, ao Brasil de maneira mais ampla e também ao mundo aí, né, de maneira geral, porque está acontecendo muita coisa interessante no mundo aí, a China está evoluindo, a Europa também está aí cheia de experiências interessantes, a ONU e tudo mais, e vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aqui através desses livros aqui, tá? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, tem um ano, né, que eu publiquei esse livro, e esses vermes de merda continuam sabotando aqui, eu não consigo vender o livro, nem ver os amigos aqui, os que sobraram, né, dessa sabotagem, desse bandido asqueroso, e eu estou até evitando falar uns palavrões aqui que esse animalzinho merece, para não perder aqui não ter nem mais monetização, né, no vídeo aqui do canal, porque esse animal já sabotou isso aqui também, mas enfim, em respeito aqui às pessoas que conseguem assistir os vídeos ainda, tá? Meu romance está na editora também sobre sabotagem desse bandido, mas tentando aí finalizar esse processo para poder divulgar aqui de maneira civilizada, que é o contrário da linguagem que esses animaizinhos de merda entendem, que é crime, baixo nível, é lixo, ataque à vida privada dos outros, é um bando de bosta, e eu sigo tentando me livrar desse lixo aí de gente que eu fui, enfim, me meter com uma merda de gente dessa, né? Acontece, né? Então segue aí a dica, tá? E vamos lá, pessoal. Então, são 10 livros, tá? Tem autores brasileiros, autores estrangeiros também. E vou deixar também no final 5 livros de 5 ou 4, deixa eu ver aqui. São 4 livros extras, tá? Sem destacar nenhum tema específico, quer dizer, nenhuma citação nem nada, só como brinde, né, no final, que também são temas ali interessantes, tá? Então, o primeiro livro é esse aqui, do Donaldo Schuller, tá, que é um autor brasileiro, e o livro se chama Origens do Discurso Democrático, tá? Então ele fala aqui de várias coisas interessantes, especialmente do surgimento da democracia na Grécia e da importância dos discursos, da linguagem, do debate público lá na Grécia Antiga, e o quanto que isso, enfim, praticamente criou, né, o mundo ocidental que a gente conhece até hoje aí, tá? E que muita gente, né, muito lixo como esse velho de merda que eu sigo aturando aí, não tem inteligência para entender isso aqui, porque é um bando de imbecil, fofoqueiro, retardado, e enfim, tinham que voltar para a escola para estudar de novo, para poder deixar de ser os merdas que são. Enfim, mas então voltando aqui, né, assim que eu me livrar desse bandidinho de merda, essa poluição aqui do vídeo acaba e a paz volta, né? A paz volta porque vai acabar, né, essa atmosfera sistemática aqui de vingança, baixo nível, mediocridade, pobreza. É uma gentalha que tem muito dinheiro, mas só tem isso, mais nada. É um bando de vermezinho medíocre. Enfim, eu estou aturando essa gentalha aqui nojenta que eu nunca convidei para minha vida, essa gente medíocre, né? Enfim, então voltando aqui, o Donaldo Schuller cita algumas questões interessantes aqui, é um livro bem legal, já li esse livro tem muito tempo, já deve ter aí uns 20 e tantos anos que eu li esse livro, e ele fala sobre essa importância do discurso, né? E por que esse livro aqui é interessante? No sentido de chamar atenção para algumas temáticas atuais, né? Por vários motivos. Primeiro,
porque o Brasil, né, como experiência, como país e tal, não acessou isso aqui de maneira, enfim, de uma maneira mais ampla, né, do meu ponto de vista. E aí a gente fica preso numa série de pobrezas aqui que, repito, né, tem muito a ver com a cabecinha desse velho de merda que eu sigo aturando aqui e da gentinha pequena da quadrilha dele. Mas, enfim, essa história lá da Grécia e tudo mais, a gente deveria acessar isso de maneira mais ampla para entender os nossos atrasos aqui, dos quais essa gentinha faz parte. E aí, uma outra questão também importante, que esse tema da importância do discurso no surgimento da democracia é a tal guerra de narrativas que a gente vê hoje, tá? E que é importante se situar nesse âmbito aí, numa conexão mais interessante, mais inteligente aí com o passado, com a Grécia e tudo mais, que, repito mais uma vez aqui, essa gentinha de merda faz o possível e o impossível para sabotar isso aqui, para vender a ideia de que o passado acabou, de que não dá para ficar, né, o importante é o futuro, o presente, o imediato, blá blá blá. Estão ganhando muito dinheiro com isso, enquanto a maioria perde exatamente por isso, porque ninguém acessa isso aqui, ninguém entende esse processo de maneira mais ampla, e essa gentinha fedorenta continua ganhando dinheiro em cima às custas dos outros, da burrice dos outros, da mediocridade de uns aí. Tá, então, e aí para finalizar, ele cita aqui, tem uma citação interessante dele aqui na página 17 e 18, ele diz o seguinte aqui, né, de origem mítica é o livre exercício da palavra, esteio da democracia. Sem a reflexão de oradores sobre os sucessos da guerra, a Ilíada seria um enfadonho desfilar de combates. Discursos compreendem empreendimentos peculiares no amplo painel dos cometimentos humanos. À medida que os deuses silenciam, amplia-se o espaço da exposição da argumentação humana. Isso aqui é muito interessante porque a democracia grega surge exatamente ali para substituir o mito, né? E, portanto, a religião e, enfim, né, as superstições são substituídas pelo debate público, etc. e tal. Então, quanto mais a religião avança no mundo atual, mais a gente precisa disso aqui para poder dialetizar isso, né? Porque é uma questão fundamental. Então ele continua, né? E parênteses de novo, né? Tem muita gente que adora ficar vendendo ideia de Deus, homodeus, e esse negócio essa conversa fiada de cidade de Deus, blá blá blá, né? Que é isso que esse animalzinho também fica defendendo aí, porque quer pagar de Deus no século XXI, né? É um neomedievalzinho de quinta brincando de retardado do século XXI, né? O dinheiro demais na mão de um merda desse dá nisso aí, né? Enfim, e tá cheio de beatinha ali do lado dele, pagando dízimo, ele vai gastando dízimo, comprando retardados para continuar vomitando, né? Ou bosta ou elogios a ele, porque só pagando, né? Para elogiar uma merda dessa, só pagando. Enfim, voltando aqui, pessoal, então o longo discurso de Ulisses, ante a encantada nobreza dos feácios, transforma aventuras fantásticas em relatos que destacam a habilidade do aventureiro. Não está predeterminado o que Ulisses há de dizer. Escolhe palavras, episódios. Ulisses nasce do seu discurso. Ulisses se elege, se produz. E aí continua falando aqui do orador e tal. Então, quer dizer, isso aqui, tá? Então tá aqui o livro do Donaldo Schuller. Essa questão muito importante, essa questão do discurso, da palavra, e não apenas naquele que produz um discurso, mas também naquele que está do outro lado como interlocutor ou como espectador do discurso, né? Porque o exercício da democracia é bastante isso, né? Essa coisa do argumento e da crítica e do contraditório, etc. e tal. Mais uma vez, linguagem essa que animaizinhos neomedievais, como esse velho de merda que eu sigo aturando há 8 anos, não tem nenhuma inteligência para entender, tá? Então segue a primeira dica do vídeo de hoje, é essa do Donaldo Schuller. As próximas 3 dicas, tá? Então as 4 primeiras têm a ver mais ou menos com essa temática também, quer dizer, da questão do discurso e da importância, né, da importância de se posicionar de maneira mais inteligente, mais ampla na tal guerra de narrativas, né? Porque um detalhe importante aqui que vale dizer, e que tem a ver com essa temática aqui, é que esses bolsominions, né, especialmente esses da política partidária e esses que estão aí na mídia, né, vociferando bosta há 10 anos, né, a partir, inclusive, de uma certa e grande influência do idiota do Olavo de Carvalho e tal,
são pessoas que acordaram para o fato de que existe uma guerra de narrativas, que na verdade sempre existiu, sempre existiu. Mesmo na Idade Média, né, que na verdade era uma lógica muito mais violenta, né, do que é hoje, mas também existia uma guerra de narrativas e tal. E, bom, é exatamente por isso que fizeram a Reforma Protestante, para poder mudar a narrativa, né, e deslocar algumas coisas ali. Então, assim, essa guerra de narrativa sempre existiu, é importante entender esses processos aí. O segundo livro nesse contexto é o Ordem do Discurso, do Michel Foucault. Tá? Então segue aqui essa dica do Foucault, que é muito legal, né? E o Foucault diz aqui o seguinte, na página 8, né, e na página 9 ele diz, né? Mas o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente, né? Onde, afinal, está o perigo? E aí ele vai falando da questão, né, do fato de que o discurso, né, enquanto essa instância que vai, enfim, né, se conectando com as manifestações individuais e tudo mais, ele vai selecionando, ele diz que seleciona, controla, organiza, redistribui. Esse é o trabalhinho dos riquinhos fedorentos que estão ganhando muito dinheiro e que fazem o possível para controlar qualquer tipo de contraditório, qualquer tipo de, enfim, né, de deslocamento ali da linguagem e da narrativa que eles desejam que seja a única que existe, né? E aí qualquer tipo de manifestação um pouco mais ali, né, contraditória aos interesses deles, eles rapidinho taxam de loucura, ou enfim, né, de alguma coisa ali que seja contrária ao pragmatismo, e aí continuam ganhando muito dinheiro em cima dos mais pobres, em cima das pessoas em geral, tá? Então, enfim, segue isso aí, a dica do Foucault, que também tem conexão com essa ideia aí da guerra de narrativas, tá? E da importância da manifestação e enfim, da crítica também, né? No exercício democrático, tá? Enfim, o terceiro livro tem a ver também com essa questão e é o livro da Lúcia Santaella, tá aqui, ó, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa, né? Essa questão das fake news é basicamente a guerra de narrativas, né? A direita brasileira, como ela não tem projeto, ela não tem perspectiva de país, é um monte de farsante, ou são, no mínimo, ali, quando não são farsantes, né? Que são tipo esse animalzinho que eu estou aturando, tipo Paulo Guedes, Bolsonaro e Pablo Marçal, Bispo Macedo, tudo isso um bando de farsantes, né? Quando não são farsantes, são figuras ali que estão ali naquele papel de espectadores ingênuos, reproduzindo isso, bombando, né, essas fake news nas comunidades, espalhando mentiras, farsas, que acabam contribuindo para o país continuar no atoleiro que só gera dinheiro para uma minoria, né? Então a Lúcia Santaella coloca essa questão aqui de maneira muito interessante, fala das bolhas e fala de uma série de questões aqui que são as consequências cognitivas, né, das fake news, e repito, é um fenômeno basicamente da direita brasileira. Se for fazer uma pesquisa, aí você vai ver que de cada 100 fake news, 99 são da direita, porque a direita não tem projeto. Na comparação básica de números e tudo mais, não tem condição de comparar. Então a única saída para eles é mentir, criar fake news, sabotar, enfim, é o que eles estão fazendo aí comigo aqui também nos últimos anos, e esse fenômeno das fake news acaba sendo também uma forma de entender essa questão aí, tá? Então segue aqui esse trabalho da Lúcia Santaella, que é muito bom, muito bacana, e vale a dica aí também para entender esse tema aí, que é bastante atual. E o último livro, né, o quarto livro ainda ligado a essa questão da guerra de narrativas, é esse livro aqui do Perseu Abramo, que já não é um livro novo, tá? Padrões de manipulação na grande imprensa. Agora, esse livro aqui, além de servir para poder desmistificar uma série de questões ligadas aí a um papel meio que messiânico e inquestionável da imprensa, também serve para refletir a guerra de narrativas de maneira mais ampla, e também as fake news e o próprio discurso do Foucault também, porque o discurso, as fake news, etc. e tal, são muito manifestações baseadas nessa lógica do padrão de manipulação, né? Essa é a questão dos grupos mais poderosos e os estereótipos, por exemplo, dos psicopatetas de merda, tudo isso são padrões de manipulação discursiva que eles vão ali mantendo e sustentando a partir de estratégias
ou linguísticas, ou mesmo criminosas, como é o que eu estou aturando aqui desse bandidinho. Tá? E aí o Perseu Abramo diz aqui o seguinte, né? Ele diz aqui na página 37, né? Ele diz: o processo de manipulação da realidade é uma característica intrínseca ao jornalismo ou é a marca apenas de um tipo de jornalismo? Seria possível fazer um jornalismo não manipulador ou que pelo menos minimizasse ao máximo a manipulação de forma a reduzir drasticamente os seus efeitos, a torná-la apenas um fato ocasional e excepcional? E ele mesmo responde aqui, né, na página seguinte, da seguinte forma, ele diz aqui na 38, né? Vejamos, é desejável para um jornalista, para um órgão de comunicação, uma postura de neutralidade, imparcialidade ou isenção no lugar de seu contrário, isto é, a tomada de posição? Na medida em que o jornalismo tem de tratar do mundo real, natural ou histórico, e que esse mundo real é repleto de contradições reais, de conflitos, de antagonismos e de lutas, o que significa realmente ser neutro, imparcial ou isento? Neutro a favor de quem? Num conflito de classes, por exemplo, né? Assim ele finaliza dizendo: é defensável que o jornalismo, ao contrário do que muitos preconizam, deve ser não neutro, não imparcial e não isento diante dos fatos da realidade. E em que momento o jornalismo deve tomar posição? Na orientação para a ação. Isso aqui a partir da perspectiva do jornalista que está produzindo ali a notícia. Agora, mais ainda da perspectiva do espectador, do leitor, né, do cidadão, né, como diz ali, como pondera muito bem o Donaldo Schuller ali, né, ou seja, da pessoa que está ali recebendo essas notícias, essas informações. Mais ainda você tem que ter a premissa de que, ó, eu estou recebendo uma informação que é parcial, que não é isenta, que está conectada com um olhar, né, e com uma escolha, com uma perspectiva, mesmo que isso esteja, enfim, muito bem disfarçado ali por uma lógica retórica e etc e tal, tá? É assim que se funciona bem numa perspectiva democrática, é assim que se exercita bem o papel de cidadão e não acreditando de maneira religiosa em qualquer um, e só porque tem entendeu? Só porque tem um jornal com milhões de leitores, isso não torna ninguém perfeito e isento de erros, né? Muito pelo contrário, e assim é com os pastores evangélicos, com os psicopatetas famosinhos de merda e com todo tipo de gente com poder que esteja com o discurso na mão ali e jogando informações para o público, tá? Importante ponderar isso aí. Então esses foram os 4 primeiros livros aqui. Vamos então para os próximos aqui, que aí vai ser mais rapidinho aqui, é só para deixar a dica mesmo aqui, tá? Esse livro aqui, 11 de setembro, do Noam Chomsky, também é um livro bem interessante para poder entender uma parcela do que a gente está vivendo, tanto no sentido de entender a política internacional dos Estados Unidos, que fica muito bem descrita aqui, uma série de reflexões que ele faz, tá? Quanto para entender um certo declínio dessa mesma política, que está meio que, digamos, manifestado aí até mesmo nessa guerra lá do Oriente Médio agora, que na verdade é um bando de ações ali absurdas de Israel, que são mais ou menos ali ciceroneadas pelo exército dos Estados Unidos, etc e tal, que estão ali lutando para manter as guerras para poder sustentar o seu poder, que já está começando a entrar numa lógica de decadência, tá? E, por último, isso aqui também ajuda a entender, do ponto de vista de uma temática atual, a lógica subserviente da direita brasileira aos interesses dos Estados Unidos, ao consenso de Washington, né? O consenso de Washington está muito bem descrito aqui em vários níveis, e a gente percebe nitidamente aí o quanto que a direita brasileira é radicalmente subserviente a isso aqui. E, dentre outras coisas, por isso que a gente não consegue caminhar de uma forma mais ampla, tá? Então, enfim, esse livro aí também é bacana, serve como dica para vocês aí. Outro que também segue nessa mesma linha é o Lucro às Pessoas, também do Chomsky, tá? Aqui ele vai mostrar, enfim, né, um desenho panorâmico do neoliberalismo e principalmente o quanto que o neoliberalismo é uma política dos Estados Unidos para a América Latina e eventualmente para a África e alguns outros países que eles conseguem ter uma influência mais ampla e eles tentam fazer isso inclusive na Europa, né, não tem tanto sucesso assim, porque na Europa não tem uma direita tão subserviente quanto a gente tem aqui no Brasil, na América Latina, mas eles vão forçando essa barra aí para jogar uma política para esses países periféricos e tudo mais, que o Chomsky deixa bem claro isso aqui, eles não fazem em nenhuma medida lá dentro.
não praticam superávit primário, não praticam, enfim, né, estado enxuto, não fazem nada disso, né? É liberdade de mercado no rabo dos outros, no deles não, certo? Então tá aqui esse livro do Chomsky, que é bem legal, e também, né, em parte, mais uma vez, ajuda a entender essa subserviência da direita brasileira aqui também, tá? E o quanto que a gente fica no atraso aqui por culpa dessa gente, beleza? Que mais? Esse livro aqui do Ha Jong-chang, que é um pensador coreano, tá? 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo e os maiores mitos do mundo em que vivemos. E aqui é legal esse livro, dentre outras coisas, para poder ponderar alguns argumentos contra essas ideias idiotas de Estado mínimo e de liberdade absoluta de mercado, coisas que são completamente, né, enfim, patéticas, são patéticas essas coisas, né? Essas ideias. E, de qualquer maneira, a direita brasileira reproduz isso aqui todo dia, nessa verborragia do discurso, nessa retórica do discurso, né? E esse livro do Ha Jong-chang ajuda aí, tem alguns argumentos bem legais aqui para contrapor isso. Por exemplo, ele fala aqui, né, que não existe algo como um livre mercado, realmente não existe, isso é uma balela, né? Isso é uma balela. A gestão das empresas não deve estar voltada para o interesse dos seus donos apenas, né? O interesse social, o interesse coletivo também tem que estar em jogo ali, né? E uma série de outras coisas aqui, por exemplo, as políticas de livre mercado raramente fazem os países pobres ficarem ricos, os Estados Unidos não têm o padrão de vida mais elevado do mundo, né? O capital tem uma nacionalidade, que isso é uma questão muito interessante que ele levanta aqui para chamar atenção para a importância do local na reflexão também, né? Porque os idiotas líquidos, né, como eu costumo chamar aqui os globalizaloides, eles acham que o mundo hoje não tem mais fronteiras, não tem mais, todo mundo fluxo, capital, dinheiro, o fluxo, e falam em dólar, eles abanam logo o rabinho porque lembra os Estados Unidos, né? Né? E aí isso você começa a perder de vista essa questão que, vale ponderar aqui, como para finalizar esse livro, está muito evidente agora nessa tentativa do BRICS de fazer um contraponto ao dólar, no sentido aí das relações comerciais, enfim, né, internacionais, para poder começar a tirar esse poder do dólar, porque é esse poder que os Estados Unidos têm através do dólar que permite que eles façam embargo para os outros, que cometam crimes muito piores do que aqueles que eles estão denunciando e que não ganhem embargo de ninguém. É o caso, por exemplo, de Israel também agora, né? Então, enfim, é importante ponderar isso aí para poder entender essas questões do mundo que a gente está vivendo, tá? E aí, pessoal, para finalizar, tá? Tem mais 3 livros rápidos aqui. Esse livro aqui do Adorno, tá? O Educação e Emancipação, que aqui ele vai discutir a importância de manter uma reflexão sobre o nazismo, sobre os extremismos, os fascismos, coisa que a gente tem visto aí se manifestar radicalmente nesses neo-identitários, alguns de maneira branda, outros de maneira violentíssima, como é o caso desse lixo de merda que eu estou aturando aqui, que é um negócio violentíssimo. A gente inacreditavelmente são nazistinhas gays, assim, sabe? É um negócio muito pesado e esse trabalho do Adorno é muito importante para a gente estar refletindo isso o tempo todo, para que o poder não acabe na mão de gentalha nojenta desse tipo aí que eu estou aturando aqui há 8 anos, tá? E aí tem um texto dele famosíssimo, né, que é o Educação após Auschwitz, e ele está servindo de base para um livro que eu comecei a escrever, só não terminei ainda, comecei a escrever esse livro no final do ano passado, não terminei ainda por culpa desse bandido de merda que eu sigo aturando, sabotando a minha vida aqui, porque senão eu já tinha terminado isso também, tá? Mas enfim, o livro do Adorno é muito interessante, porque também, além disso, né, chama atenção para a importância da educação, da reflexão, da filosofia, para poder contrapor aos excessos desses neonazistinhos aí que a gente tem visto brotar do esgoto, né, nessa última década aí, tá? Então segue também essa dica. O que mais aqui? O livro da Hannah Arendt, tá? Porque também tem várias questões interessantes aqui. Um dia eu espero produzir um artigo sobre isso aqui para poder falar da atualidade desse conceito de banalidade do mal, conectada essa atualidade com esse pragmatismo, imediatismo dos capitaloides, né,
dos capitalistaloides, né, e dos neoliberaloides e esses pragmáticozinhos, né, que a gente tem que ficar aturando, que ficam vendendo o tempo todo que, né, que papo é esse de reflexão, filosofia, né, vamos fazer rapidinho, feijão com arrozinho do dia a dia, acabou, e aí a gente continua aqui com esses animaizinhos dizendo que tem que comer com, né, o sanduíche com uma mão e trabalhar com a outra em 15 minutos, enquanto a Europa está lá e chegando a níveis de trabalho de 4 dias por semana, que é uma lógica muito mais civilizada do que a da cabeça dessa gentalha nojenta da direita brasileira. Então, para além de uma série de outras aplicações que esse conceito tem aqui no mundo atual, tá? E a gente, enfim, é importante que a gente repense isso aí, e um dia, repito, espero conseguir, se eu sobreviver a esses bandidos retardadinhos, eu vou fazer com certeza um artigo sobre isso aí, porque vale a pena, tá? E por último, pessoal, o último livro aqui dessa lista de 10 é o livro do Cioran, História e Utopia. Tá? Tem muita coisa legal aqui também nesse livro, porque parte dessa retórica pragmatista, imediatista dos neoliberaloides e dessa gente do tipo, é uma lógica meio canalha, que é de que não existem mais utopias, projetos de médio e longo prazo acabaram, o imediato é que conta, porque eles estão ganhando dinheiro com isso, e para eles o que vale é isso. Para eles e para elas também, né? Porque tem umas aí que também pensam dessa mesma forma. Então, enfim, é importante ponderar isso aí, e o Cioran reflete a importância da utopia aqui, tanto nas suas contradições, nos seus excessos, nos seus determinismos, etc. e tal, mas também nas suas riquezas e na sua complexidade, tá? Então vale muito a pena também essa dica aí do História e Utopia, do Émile Cioran, tá? Que é o nosso 10º livro aqui da lista. Finalizamos a lista, eu vou agora passar para aqueles 4 livros finais aqui, só para finalizar, tá? Que são esses brindes aí, tá, pessoal? Então, o primeiro é esse aqui, que na verdade eu não li. Esses livros aqui que eu estou a apresentar agora, na verdade eu não li, mas eu conheço a temática aqui, é só para deixar com vocês essa dica aí, tá? O Operação Lava Jato, que é o Crime, Devastação Econômica e Perseguição Política, Fausto Augusto Júnior, José Sérgio Gabriele e Antônio Alonso Júnior. Então, quer dizer, eu li a introdução desse livro aqui, muito bom, tá? Porque mostra que com números, com pesquisa, com, né, um trabalho sério aqui enfim, de coleta de dados, etc. e tal, os prejuízos gigantescos causados por essa dupla de bandidos aí, Juiz Moro e Dallagnol, que destruíram, né, as empreiteiras brasileiras, destruíram empregos, né? A gente perdeu 3% do PIB com esses animaizinhos, e eles continuam por aí, enfim, latindo uma série de bosta sobre o país. E é importante a gente estar o tempo todo refletindo aqui para que esse tipo de coisa, quando acontecer, que vai acontecer de novo. A direita brasileira é golpista por essência, né? Então eu já fiz vídeo aqui também falando sobre quando será o próximo golpe, etc. e tal. Então vai acontecer. A questão é de estar preparado para isso, para, enfim, né, para debater na hora, ali a tempo, de que isso não gere mais monstros aí, como Bolsonaro, enfim, como esse velho nojento que eu estou aturando, e gentalha do tipo, tá? Então, vai mais uma dica muito bacana aqui, a Operação Lava Jato, beleza? Mas aqui, esses dois aqui, na verdade, são conectados, tá? O 8/1, a Rebelião dos Manés, porque já falei aqui, né, que essa destruição lá do Congresso Nacional, do STF, do Palácio do Planalto, especialmente do Congresso Nacional do STF, deveria ser uma espécie de nova data de inauguração do Brasil, assim, porque ali ficou evidente uma contradição e uma estupidez quase que essencial da direita brasileira, que está muito evidente ali, né, naquele absurdo que a gente viu lá, gente defendendo Bolsonaro e apontando para plaquinhas ali de pessoas que apoiavam Bolsonaro como se fossem bandidos. É uma estupidez inacreditável, e tem uns canalinhas que lucram com isso, mas tem muita gente que acaba perdendo bastante com isso, e essa gente foi até lá de mané mesmo, né? Foi até lá de mané. De qualquer maneira, esse aqui é um evento importantíssimo, porque abriu aí uma janela de reflexão, e essa direita bolsonarista é isso, né? Aí eu vou fazer aqui a ponte com o outro livro, é uma obra aberta e escancarada das contradições da direita brasileira, da burrice da direita brasileira, e uma série de outras coisas que a gente tem vivenciado nos últimos 10 anos, tá? Então, a obra aberta do Humberto Eco,
e o 8 do 1, né, A Rebelião dos Manés. São dois livros que se conectam aí para a gente poder, de repente, desenhar uma reflexão aí bacana sobre esse evento importantíssimo que está aí, né? Está aí, ó, pipocando, está o tempo todo, né? Eles continuam se manifestando com essa estupidez, enfim, escancarada, né? E é interessante que a gente reflita sempre sobre isso aí, para aprender um pouquinho mais sobre o que é o Brasil, né, e as suas contradições. E por último, deixo aqui a dica desse livro aqui, China Contemporânea, 6 interpretações, tá? Que são 7 textos aqui, na verdade, 7 autores, né, na verdade, que falam sobre a China atual, né? Indústria, comércio, cultura e literatura, uma série de assuntos bacanas aqui para a gente entender a China, que é aí um dos grandes protagonistas desse mundo novo que a gente está vivendo aí. Beleza, pessoal? Então foram essas dicas aí, tá, no vídeo de hoje. E enquanto esse animal de merda, bandidinho, retardado não destruir, eu vou fazendo aqui os vídeos do YouTube aqui do canal, tá bom? Um grande abraço aí, tamo junto, fui.